Continuando com a resolução das questões, a gente parou aqui na 19. O autor, ele diz aqui, ó, para te voltar para o exemplo 1, se tu não lembra dessas coisas, é só retornar para o exemplo 1 do livro, que tu vai chegar nesse assunto. E aí aqui da 19 até a 34, ele quer que a gente simplifique esses expoentes. Na verdade, simplificar isso aqui que a gente tá vendo, né? Então, 5 elevado a menos 2 é triste quando o cara não acha um nome certo pra chamar as coisas, né? Aí tu fica se forçando, fala, cara, como é que eu vou dizer isso, cara? Que porcaria. Mas é assim, todo vídeo, todo início de vídeo tem que ser uma miséria desse tipo, né? Lamentável. Então, 5 elevado a menos 2, como é que a gente faz aqui? A gente tem uma regra que diz o seguinte, tu faz 1 dividido, tá? Tu consegue reescrever esse número aí de uma forma equivalente, como sendo 1 dividido por 5 elevado ao quadrado. Essa é a maneira de reescrever esse 5 a menos 2. Ambas as formas retornam o mesmo valor para ti, não te esquece disso. Então, tu vai ter o que aqui no final das contas? 1 dividido por 5 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 1 sobre 25. E aqui a gente vai verificar o gabarito, né? 1 sobre 25. Tá aqui, 1 dividido por 25. Eu, nessas questões menores aqui, eu vou escrever dessa forma mais simplificada, ao invés de estar vindo aqui organizando isso aqui para ficar a fração certinha. Desse jeito, tá? Eu vou escrever assim para coisas pequenas, que a gente não tem muitos termos aqui para ter que trabalhar, tá? Então, para poupar o tempo. Então, vamos para a questão 20, que parece... Deixa eu só ver o que foi. Que vai ser parecida, seguindo o modelo do livro, né? Sempre questões similares a par e a ímpar. Então, 8 elevado a menos 2, o que a gente vai ter? 8 elevado... Não assim, né, meu bem? 8 elevado a menos 2, desse jeito. Ah, e outra coisa, eu nem sei se é assim que você fala, tá? É o jeito que eu tô falando aqui, mas eu não sei se é a maneira correta de falar quando um número está elevado a um expoente negativo. Eu só tô falando 8 elevado a menos 2. Mas pode não ser assim, então toma cuidado para não assistir o meu vídeo e aí ir na tua sala de aula lá, quando o professor te faz uma pergunta e tu falar desse jeito e as pessoas acharem, fazendo graça disso, né? Então, eu não tô garantindo que a maneira com que eu tô falando tá correta. Mas a resposta geralmente sai a resposta certa. Então é o que importa por enquanto, né? Então 1 dividido por quanto? Aqui a gente segue a regra, eu tenho um expoente negativo aqui. Eu mantenho eu faço 1 dividido pela base, ou seja, pelo 8. E agora eu elevo ele ao expoente, só que sem o sinal negativo. Então ficaria 8 ao quadrado. E olha os galos cantando, 12:03. E os bichinhos estão cantando. E o bicho não tem o que fazer, né, cara? Isso aqui é a mesma coisa que 1 dividido por 64, né? 8 elevado ao quadrado. Como é que a gente verifica isso? Vamos utilizar o DeepSeek, porque a gente... Peraí, deixa eu copiar o sinal de igual junto para ele entender que eu quero que ele dê a resposta. É aqui. Vamos lá, DeepSeek. Não tem pra onde fugir, né? A gente precisa usar esses programinhas aí quando... essas IAs aí, quando o cara tem alguma dúvida pontual desse tipo aí, falta o gabarito, aí tu chegou numa resposta, tu quer uma segunda opinião, o melhor que tu tem é isso daqui, né? Se não tem acesso a um professor 24 horas, tu vai ter que usar essas ferramentas aqui. Deu 1 sobre 64, que é o que a gente esperava que desse mesmo. Então quando as respostas batem, a gente fica feliz, né? Fala, não, tá bom, a IA tá funcionando bem. Agora quando tu começa a jogar as questões e as respostas saem diferentes, aí sim, aí é preocupante. Principalmente porque geralmente essa porcaria acerta as coisas, né? É triste o cara errar as coisinhas bobas dessas, cara. Tá, menos 5 elevado a menos 2. Menos 5. Essa daqui é bem divertida. Vamos colocar isso aqui da maneira certa e chamar a atenção para o seguinte.
esse menos aqui, do ladinho do 5 aqui, é a mesma coisa que menos 1 vezes 5 elevado a menos 2. É o que está escrito aqui, né? Tu tem que aprender a ler esse tipo de coisa também. Então, eu vou colocar esse menos aqui. É menos, aí o resto ali que a gente tem, né? 5 elevado a menos 2, a gente já fez. Inclusive, é uma questão anterior aqui. Tu já sabe a resposta. Ah, eu devo utilizar a resposta? Olha, se tu tiver numa prova onde a quantidade de questões é limitada, ou seja, um professor não vai te dar uma prova com 200 questões para te fazer. Então, toda questão tu precisa mostrar todo o passo a passo, não tem para onde fugir. Mas aqui, como já somos pessoas crescidas, todo mundo entende que não tem por que eu ficar fazendo toda hora. Se a gente, 2 questões antes, a gente já obteve essa resposta. 5 elevado a menos 2 é a mesma coisa que 1 sobre 25. Então, vou me dar o luxo de fazer isso. Menos 1 sobre 25. Mas a regrinha é aquela, né? Tu mantém a tua base, tu vai pegar ela, tu vai fazer 1 dividido pela tua base, elevada pelo expoente, só que daí tu esquece esse sinal negativo, vai ficar só a parte positiva. Então, o menos aqui a gente manteve, ele fica aqui fora, não tem nada a ver com o resto, é menos 1 vezes o que tiver do lado dele aqui, que aqui no caso é 5 elevado a menos 2. Então o menos 1 continua aqui. Ai, mas eu não estou vendo um menos 1, eu só estou vendo um sinal de menos. Pois é, tu tem que começar a enxergar que isso aqui também é um menos 1, vezes alguma coisa. Que a gente não fica escrevendo toda hora para não perder tempo, né? Então, e essa alguma coisa é o quê? 5 elevado a menos 2, que a gente já sabe que é 1 sobre 25. Então, a resposta é menos 1 sobre 25, ou menos daí separado, 1 dividido por 25. Menos 1 vezes isso aí. Mas vamos deixar desse jeito aí que já é o suficiente. Vamos para 21 aqui. Tá aí, ó, menos 1 sobre 25. Eu não quero ver a resposta 23, né? Bem que eu não vi. Vou subir um pouquinho para cima aqui para não ver. Vamos subir pra cima, eu sei, não precisa falar. Eu sei. Melhor do que descer pra baixo. 22. Vamos fazer a 22, então. Menos 8. Questão similar, né? Tu tem o menos aqui. 8 elevado a menos 2. De novo, a gente já sabe quanto é que é 8 elevado a menos 2, que é 1 sobre... É equivalente a escrever 1 sobre 64. É equivalente, né? Eu já ia dizer que é 1 sobre 64, não. São maneiras diferentes de representar o mesmo valor. Então, menos 8 elevado a menos 2, isso daqui é equivalente a 1 sobre 64. Mas, obviamente, que são coisas diferentes, né? Está escrito o número de formas diferentes. Então, a gente mantém o menos 1 aqui, do jeito que ele está, e só coloca 1 dividido por 64. E é isso. Vamos perguntar lá pro DeepSeek lá se ele concorda com a nossa resposta. E se ele discordar? Aí eu procuro uma IA que concorde, né? A gente sempre tem que... sempre busca quem valida a gente, né? Difícil manter uma amizade, uma relação com uma pessoa que sempre fica achando problemas nas coisas que tu gosta, as coisas que tu faz. Então, a gente acha uma IA que concorde com as nossas respostas. Vamos ver. Tá, vai fazer as continhas. Menos 1 sobre 64. Tá aí. Eu vou olhar bem de perto, né? Mas é isso mesmo. Menos 1 sobre 64. 23, então. O que nós teremos aqui nessas pequenas questões? Vamos ter de tudo, né? Provavelmente todas as regras a gente vai ter que resolver. E se tu olhar aqui o jeito como tá, provavelmente a cada 4 questões aqui é uma regra diferente que tu usa. Ou não, ou talvez não seja assim do jeito que eu achei que fosse. Mas enfim, vamos lá. Aqui, outra regra. Menos 5 elevado a menos 2. Isso aqui já começou a ficar um pouco mais chato fazer. Elevado a menos 2. Mais chato, não mais difícil. Não entenda errado as coisas, tá?
Não é difícil, tu sabe quais regras usar, não tem dificuldade nenhuma. Então, primeiramente, o que nós temos aqui? A gente tem que resolver esse problema aqui desse menos 2, ó. Esse expoente negativo aqui não fica bom. Então, qual é a regrinha que a gente já conhece? Faz 1 dividido pela base que está sendo elevada ao expoente ali. Então, qual é a base que está sendo elevada? Menos 5. Tudo isso, inclusive o menos 1 aqui que está multiplicando 5, inclusive ele. Então, menos 5, ou simplesmente menos 5, né? Não precisa pensar que é um menos 1 aqui, sinal de menos, tanto faz. E que expoente vai ficar aqui em cima? 2, né? Tu mantém o expoente, só o sinal negativo aqui desaparece. E essa é a regra. Ah, mas foi escrito desse jeito a regra? Não bem desse jeito que eu tô falando, mas é assim. É assim que ela funciona. De um modo meio tosco, mas é desse jeito que ela funciona. Tá. E agora, o que isso aqui vai gerar para nós? 1 dividido por quanto aqui? Menos 5 elevado ao quadrado é, de novo, qual a regra quando tem um expoente aqui em cima? O que ele está te mandando fazer? Multiplica, repete a base tantas vezes quanto for o valor do expoente e faz multiplicação entre elas, né? Elas se tornam fatores de uma multiplicação. Então vai ficar, tu repete aqui o menos 5 duas vezes. Eu nem sei porque eu estou falando isso, porque isso é o básico, né? O trivial quando está se falando em potência. Então, menos 5 vezes menos 5 dá 25. Por quê? Dois números que estão se multiplicando, eles possuem o mesmo sinal. Vocês têm o mesmo sinal. Aí, eu falei a primeira vez, achei muito tosco. Tá? Eles têm o mesmo sinal. Aí vai ser positivo, né? O resultado disso vai ser positivo. Então, menos 5 elevado ao quadrado vai gerar algo positivo. Primeira coisa que tu tem que saber. Um número negativo elevado a uma potência aqui que seja par vai gerar algo positivo. Qual é o valor desse algo aí, eu não sei, mas que eu sei que não vai ter um sinal de menos nas costas dele, não vai ter. Então, a resposta da 23 é 1 sobre 25. Que o livro está fazendo questão de fazer as questões aparecerem com valores parecidos de resposta, só mudando um pouco a questão, mas que deem o mesmo resultado. Parabéns para o autor. Então tá. 1 sobre 25. Vamos para 24. Vai ser divertida. Ctrl B, vamos salvar o nosso projeto para não perder, embora se faltar luz e eu perder, eu vou ter que gravar todo o vídeo de novo, não tem o que fazer, né? Ai, mas o OBS tem uma função... Opa, não é no gabarito. Ele tem uma função aí que tu grava num formato de arquivo diferente, que se dá uma queda de luz, alguma coisa, tu não perde o arquivo. Tem, mas eu tô com preguiça de olhar essas coisas. Eu vi por cima ali um vídeo de alguém falando isso. Quando tu tá gravando a tela do computador, aí tem um jeito de não perder todo o arquivo, não corromper. Uma vez o meu notebook desligou e eu consegui salvar quase todo o vídeo. O final dele ficou corrompido, mas funcionou. Até um pedaço ele joguei num editor de vídeo diferente lá, eu consegui salvar quase todo. Bom, tá, vamos pra 24 aqui. Tirar essas... Menos 8 elevado a menos 2. Nossa, mas é tão criativo, né, cara? O cara hoje tá inspirado. Ai, faz diferença o número que ele usa aí dentro? Até não faz. De qualquer forma, tu sempre vê a mesma coisa, é complicado, né? Imagina. Então, menos 8 elevado a menos 2. O que a gente faz? A gente segue a regra. Primeira coisa, se livrar desse expoente negativo aqui. Eu não quero esse valor negativo, então vai ser 1, sigo lá, dividido... Opa, apertei Shift. Dividido por quem? Pela base. Qual é que é a minha base ali? Nesse caso, menos 8. E aí, o que vai acontecer com o expoente? Que está elevando essa base, agora fica só o 2 e o sinal negativo foi-se embora. Então, a gente fica só com isso daqui. Vamos organizar isso aqui. Pronto. Foi-se lá. E agora, o que vai acontecer? Bom... Olha que, cara, menos 8 elevado ao quadrado. De novo, é aquela observação que eu fiz. Se o expoente aqui for par, tu vai ter um valor
a resposta vai ser positiva, tá? Uma multiplicação de dois números com o mesmo sinal, não importa se o sinal é de menos ou de mais, a resposta vai ser positiva. Então, 8 ao quadrado é 64, menos 8 elevado ao quadrado também é 64. E tá aí, essa é a nossa resposta. Como é que a gente verifica? Vamos verificar todas? Vamos, porque se é possível verificar, a gente vai olhar a resposta lá. Ah, mas parece óbvia, não tem como errar, essas coisas assim. Pois é, nessas de não tem como errar aí, quando começar a resolver questões de escalonar matriz, que são contas bem simples. A maioria das questões são contas bem simplórias, multiplicaçõezinhas bem tranquilas. Tu vai, tu vai começar a se deparar com coisas absurdas, assim, de tu errar uma soma boba ali, uma multiplicação 2 vezes 8 e tu botar 17, tu botar qualquer coisa porque tu te confundiu, sabe? Tu vai ficar impressionado que as multiplicaçõezinhas bobinhas e simples aí, porque a resposta parece óbvia, não são tão óbvias assim, né? Não porque, por conta da falta de atenção, né? Só isso. E ninguém que está prestando realmente atenção focado naquilo vai errar, mano. Fazer 2 vezes 20 e encontrar 57. Eu já fiz isso, mas eu sou uma exceção. Então, aqui, no final das contas, ele chegou para nós que a resposta disso é 1 sobre 64. Muito bem, já sabíamos disso, não é mesmo? Já chegamos nisso. Então, questão 25. 25. O bom desses vídeos aqui agora é que eu não estou mais estudando por conta própria, assim, no caderno, né, escrevendo sem gravar as coisas, porque aqui eu já consigo material para botar no canal e já treino também essas coisas. Eu achei que ia ser ruim ter que fazer uma revisão completa, que nem o livro de ensino fundamental de matemática que eu comecei a fazer, mas no final das contas está sendo bom, porque eu estou passando por todo o conteúdo, então aquelas questões, por mais simples que pareçam, aquelas regras que eu só lembrava meio que por cima, assim, agora eu tô revendo tudo de novo e gravando. Então, para você que está assistindo isso daqui, talvez não seja tão ruim assim rever essas coisas 200 vezes, até porque tu não tá trabalhando só com potência, que tu tem fração no meio dessas coisas, então, que é a parte mais importante, você tem que aprender a trabalhar com essa porcaria aqui. Então não é de todo uma perda gigantesca assim, de tempo, né? Então o que eu tenho aqui na minha fração? Menos 1/4. E esse menos aí, como é que eu vou representar? Dá pra deixar assim, ó, menos 1 dividido por 4, tanto faz escrever desse jeito. Ou deixar o sinal de menos aqui, ó, bem do ladinho aqui do risco da fração, tanto faz. Então isso aí tá elevado a menos 3. O que a gente faz com esses expoentes negativos, né? É uma miséria mesmo. O problema é que o livro ele tá jogando um monte de expoente negativo e aí meio que tu acaba usando só uma das regras, né, cara? A regra que tu mais vai usar vai ser essa. É escrever como sendo 1 dividido pela base elevado ao expoente, só que positivo. Aqui ainda tu aplica outra regra que tu tem que... Olha, aqui ele ainda deixou certo do jeitinho que ser. Que aqui tu pode elevar eles isoladamente, né, a menos 3, então é 1 elevado a menos 3 dividido por 4 elevado a menos 3. O problema é que tem esse menos aí, né? Ai, tem esse menos. Então vamos lá. Vamos parar de olhar e vamos fazer. O que eu vou fazer aqui? Falando nisso, né? Falando em fazer, o que eu vou fazer? Que caminho eu vou tomar aqui? Eu vou... Putz... Olha, eu vou fazer... Eu poderia olhar para isso aqui e olhar como se fosse menos 1, que está multiplicando 1/4. E daí eu faço menos 1 elevado a menos 3. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer... E eu não estou falando desse 1 aqui que está em cima do 1/4, né? Eu estou falando só do sinal de menos, que eu estou vendo como se fosse menos 1 vezes essa fração. Mas não, eu vou fazer assim, ó, menos 1 elevado a menos 3. Não a 3, cara, elevado a menos 3 dividido
por 4 elevado a menos 3. Aí você pode fazer isso? Posso. A resposta vai ser a mesma. Tá? Isso é equivalente a escrever menos 1 dividido por 4 ou 1 dividido por menos 4. De qualquer forma vai resultar na mesma resposta. Então, é aquela coisa que eu digo, tem que ter a manha de poder olhar para os números e falar, eu posso reescrever isso de uma forma mais conveniente para mim? Aí tu vê lá, estou infringindo alguma regra, alguma coisa? Não, então você se sente livre a escrever. Por que que essa... Ah, foi agora. Obrigado, tá? Então, aqui o que que eu tenho? Por que que eu escrevi desse jeito aqui? Porque a gente vai usar a regrinha, vai ter as frações e tudo mais, né? Então vamos para a próxima linha aqui. O que que eu tiro daqui? Menos 1 elevado a menos 3. Como é que eu reescrevo isso? Isso aqui é 1 dividido por menos 1 elevado ao cubo. Certo? Lembra lá, a gente cai nas questões anteriores, a regra mais básica de todas, que vai se repetir quase sempre com essas porcarias de expoentes negativos. Só que isso aí está sendo dividido por quem? Por 4 elevado a menos 3, que dá para reescrever como sendo 1 dividido pela base, que é 4, e agora elevado ao cubo, porque o sinal negativo foi-se embora. E essa é uma maneira equivalente de representar esse valor aqui, 4 elevado a menos 3. Tendo feito isso, tendo feito esse pequeno pedaço, aonde é que a gente chega agora? Vamos só organizar isso, porque essas frações aqui são um pouco mais complexas, daí eu vou fazendo dessa forma aqui. Tá, o que que eu vou tirar daqui? Eu já vou fazer essas multiplicações na hora de jogar para cá. Então aqui eu tenho 1 dividido por menos 1. Ah, aqui, desculpa, aqui esse menos 1 aqui tá mal. Isso aqui tá mal. Isso aqui tem que estar dentro de parênteses. Porque é tudo isso. É todo esse valor elevado ao cubo. Não é só o 1 menos ali. Não, a gente deixa tudo. Então agora tá certo. Tá? Agora o que que eu vou ter aqui? Eu tenho uma fração sendo dividida por outra. Qual é a regra? Copia a primeira fração. 1 dividido por quem? Menos 1 elevado ao cubo. Menos 1. Tá? Expoente ímpar, tu sempre vai ter o sinal negativo aqui. Se tu tem a tua base é um valor negativo aqui, no final sempre vai aparecer um menos aqui no final. Então, a gente já sabe disso, a gente já viu isso em questões mais simples, a gente já discutiu esse tipo de coisa. Só vamos seguir aqui, tá? Então, tu copia a primeira fração do jeito que ela tá, 1 dividido por menos 1, que é o que resultou essa parte de baixo, e multiplica pelo inverso da segunda fração. A minha segunda fração é essa de baixo aqui, ó. O que que seria o inverso dela? Seria o 4 elevado ao cubo. Agora ele está embaixo, aqui ele vai vir para a parte de cima. E quanto que é 4 elevado ao cubo? É 4 vezes 4 que é 16. E 4 vezes 16... Ai, ai. 4 vezes 10, 40. 4 vezes 6, 64, né? Porque 40 e 4 vezes 6 e 24 dá 64. Dividido por 1. Aí tu vai botar o 1 aí. Sim, eu inverti a fração. O 64, que 4 ao cubo aqui, estava na parte de baixo, veio para a parte de cima da fração. E o 1 estava em cima, foi para baixo. Aí eu vou botar o 1. Não, cara, olha só. Se tu tem dificuldade em matemática, e faça as coisas, escreva um pouco a mais, tenha um pouquinho mais de trabalho escrevendo, que daí tu vai diminuir e muito a chance de tu errar as questões, do que tu já tentar ir fazer direto, aqui falar, menos 1 elevado a menos 3, isso aqui vai ser 1 elevado, isso aqui vai dar menos 1 no final das contas. Então tu já, em vez de tu já simplificar isso direto, não. Faz o passo a passo, escreve as frações, escreve o número dividido por 1 aqui, ó. Porque essa aqui é uma conta fácil de fazer, conta bem simples, mas vão ter frações mais complexas, números maiores e tudo mais, em que o raciocínio é o mesmo. Tem a divisão de duas frações, escreve a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Segue sempre desse jeito aqui que tu não vai errar. E se tu acha que é tão bom assim em escrever mais rápido, resolver essas coisas de cabeça, bom, fica à vontade, né?
Tá, o que a gente vai ter aqui no final das contas? Bom, fazendo essa multiplicação, vou ter 1 vezes 64, que dá 64. Isso vai ficar dividido por menos 1, que é a mesma coisa que menos 64, né? 64 dividido por menos 1, dá para reescrever de uma forma mais simplificada, apenas como sendo menos 64, que é o que a gente vai fazer. E é o que faremos mesmo, né? Vamos copiar o enunciado aqui e vamos colocar. E isso daqui é equivalente a menos 64. Simples assim. Essa é uma questão que tem gabarito? Tem. Então vamos pro gabarito para ver se eu acertei. Menos 64, exatamente. Então vamos para 26, né? Não adianta, se eu for fazer passo a passo tudo isso aqui, nós não terminamos nunca. Tá, questão similar, mas agora já é 3/8. Se eu copiar você e só editar os números ali, fica mais fácil, né? Então aqui é um 3, aqui é um 8, e é isso, menos 3/8 elevado a menos 3, não, menos 3/8 elevado a menos 1. Quase que eu ia cometer um errinho aqui. Mas é isso, só isso. 26, 3/8, menos 1, ok. Então, o que vamos fazer aqui? Primeiro o expoente, né? Eu vou reescrever isso aí como sendo menos 3, tá? Vou me dar esse luxo, vou colocar menos 3, o sinal de menos na parte de cima ali. Então ficaria menos 3 elevado a menos 1. Eu acho que não precisa botar os parênteses aqui, né? Então, ó, elevado a menos 1 dividido por 8 elevado a menos 1. 8 elevado a menos 1, acho que é isso. Vamos ver se vai. Se for, ficaria bonito, né? Ainda deixou o sinal fora da fração aqui. Perfeito, cara. Muito bom, muito bom. Essa parte do Office aqui realmente está de parabéns, né? Tem coisas aqui que ele faz automaticamente, fica muito bom mesmo. Tá? Menos 3 elevado a menos 1, eu fiz certinho, né? Tu eleva todos os números aqui ao expoente que está elevando tudo isso, né? Então, nesse caso é o menos 1, vai ficar menos 3 elevado a menos 1 isoladamente e 8 elevado a menos 1. Muito bem, então o que faremos aqui? É o básico de sempre, né? Reescrever esses números. De novo, a gente cai na mesma regra anterior. Acho que se o objetivo aqui era só decorar essa regra de tu ter um expoente negativo, o autor tá de parabéns, né? Porque a quantidade de vezes que a gente vai cair nessa regra é impressionante. Então, para 3 elevado a menos 1, vou botar o sinal de menos aqui, porque ele deixou fora ali, eu vou ter que deixar aí, né? Ele faz parte. Então, 3 elevado a menos 1 é a mesma coisa que escrever 1 dividido por 3 elevado a 1. Agora, né, tu mantém só o... não é o alt, cara, é o outro alt. Esse aqui, ó. Só que não tem por que deixar esse expoente, né, aí, então a gente omite ele. Então, isso aí está sendo dividido por quem? Por 8 elevado a menos 1, que vai ser a mesma coisa que 1 dividido por 8 elevado a 1. De novo, não tem por que colocar esse expoente. Então, quanto é que vai sair disso daí, cara? O que vai dar isso daí? Vai dar menos 1 terço dividido por 1/8. De novo, aqui a gente vai seguir o mesmo padrão. Mantém a primeira fração, né? Bom que a gente decora essas regras aqui. Mantém a primeira fração do jeito que ela tá, e não é 1/8, é 1 terço. 1 terço. E multiplica pelo inverso da segunda. O que é o inverso da segunda? Seria 8 sobre 1. Mas eu não quero botar esse 1 aí. Por que eu vou ter que botar 8 dividido por 1? Pra lembrar da porcaria da regra sempre e não se confundir. Mas e se embaixo aqui tivesse só 1? Aí tu escreve
1 dividido por 1 para cair nisso daqui, ó, né? Sempre na mesma regra. É o que tu tá sempre tentando chegar. Porque se tu chega numa divisão de duas frações, tu já sabe como resolver, né? Cai certinho na regra. Então, nós temos isso daqui. O que vai resultar de resposta? 8/3, né? É o que vai dar aqui quando fizer essa multiplicação. Então, vamos copiar a pergunta que foi feita. E vamos colar ali. E qual é que era a resposta? 8/3. 8 dividido por 3. Só isso, bem simples. Temos o gabarito? Não temos, então copiamos isso. Vamos lá no DeepSeek. Vamos lá. E agora essas porcarias dessas IAs estão falando, já estão cantando, estão fazendo um monte de coisa. Quando esse tipo de coisa aqui começar a ficar interativo mesmo, fácil das pessoas se comunicarem só conversando, não precisar digitar nada, cara, isso aqui vai acabar com muito canal por aí, cara, muita profissão. Tipo o meu, assim, o meu é obsoleto comparado com uma inteligência artificial que consegue conversar contigo e tem o rosto dela ali conversando. Não tem como competir com isso. Então, menos 8/3 é a resposta. Vamos lá, chegamos nisso? Não chegamos, que o Bocó esqueceu aí do sinal de menos, né? Bocó mesmo, Bocó. E aqui, onde é que vai o sinal de menos? Aqui, ó, Bocó. Tá aí o sinal de menos, ó. Depois se esquece. Tá vendo? Isso daqui, quando estiver resolvendo uma matriz, isso aqui matou pra tua resposta. Acabou, né? A minha resposta já estava errada, né? Que é menos 8. Menos 8/3. Mas enfim. Bom, vamos seguir em frente. Vamos assumir que tudo acabou bem no final, porque a gente verifica a resposta. Lembra disso, né? A gente tá sempre olhando se a gente fez tudo certo e já percebe, ó, eu errei aqui, ó, não tava prestando atenção no sinal. Já errei a questão. Fiz um monte de coisa para chegar no final e errar. Só por causa de uma porcaria no sinal. E é isso. E antes que alguém diga, mas o valor da resposta tá certo. Só se esqueceu do sinal. Pois é, mas pensa que tu abre a tua conta do banco e tá lá, menos 20 mil reais. Menos, tem um sinal de menos bem grandão lá. E aí no outro dia tu vai, numa outra situação, tu vai no banco e tá lá 20 mil reais e não tem o sinal de menos junto. Vê como é bem diferente. Só por causa de um sinalzinho as coisas mudam completamente. O valor é outro, a tua vida muda completamente. Só por causa disso daqui, ó. Só um sinalzinho. Então sim, ele faz uma diferença gigantesca. Não importa se a resposta quase certa. Então temos aí a 27, vamos fazer a 27, parar de falar bobagem. Que é importante, né? Parar de falar bobagem. Menos o que? 3/2. Elevado a quanto, meu amiguinho? Expoente negativo sempre, né? E eu botei só o valor ali. Só um valorzinho. Muito que bem, muito que bem. Menos 3/2 elevado a menos 4. Vamos ver se está tudo certinho. Menos 3/2, menos 4, tá certo. Então vamos começar, né? De novo, eu sempre vou fazer a mesma coisa aqui. Eu sempre vou levar o 3 ao expoente que é o menos 4, o 2 também, depois a gente vê o que faz. Então aqui eu tenho menos 3, vou botar o sinal negativo sempre no número de cima aí. Pelo menos do jeito que eu estou escrevendo aqui, né? Tu no teu caderno, tu não precisa fazer desse jeito aqui. Isso aqui é elevado a menos 4. Eu sempre esqueço de botar o sinal de menos, cara. Tá? Isso aqui dividido por quem? Dividido por 2 elevado a menos 4. Hoje a gente vai decorar as regras. Essas regras de frações ali
tem divisão de duas frações, multiplica pelo inverso da... mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, a gente vai decorar bastante coisa. Tá. Aqui e aqui eu não vou, eu vou tomar mais cuidado com o sinal, né? Que a gente errou ali na outra questão. Então, bom, como é que eu reescreveria esse valor aqui? Isso aqui ficaria a parte de cima, né, da minha fração. E vai ficar o quê? Esse menos 3 elevado a menos 4 é a mesma coisa do que 1 dividido por menos 3. Opa, aqui eu já cometi o erro, né? Não, é tudo isso elevado à quarta potência. Eu falo, mas não escrevo. Isso tudo dividido por 2 elevado a menos 4, a mesma coisa que 1 dividido por 2 elevado à quarta potência. Então a gente reescreveu tudo aquilo dessa forma aqui. Vamos ver como é que fica. Fica desse jeito, bonitinho, bonitinho. Só não gostei que o traço maior tá aqui, ó. Ah, tá, eu vi o que eu fiz. Desculpa. Aqui eu tenho que deixar explícito que isso tudo faz parte da parte de baixo da fração. Então, boto parênteses aqui. E é isso. Fecha aqui. E ele entende agora o traço. Fica certinho aqui, né? Tá. Então tá bom. Então é 1 dividido por menos 3 elevado à quarta e 1 dividido por 2 elevado à quarta potência. O que acontece aqui? Vamos seguir a regra, né? Mantém a primeira fração do jeito que ela tá. 1 dividido por... E aqui menos 3 elevado à quarta potência. Bom, número negativo elevado a um expoente positivo. Então vai ser positivo, né? Então não vai ter esse valor, esse menos aí junto com o número. Então o que a gente faz? 3 elevado à quarta potência. Pô, eu acho que é 81, mas eu não vou ficar me forçando aqui. Por 3 vezes 3 é 9, 3 vezes 9 é 27, já matamos 3, mas 3 vezes 27, deve ser 81, acho que é, né? 3 elevado à quarta potência. Vamos ver. 81, tá. Ah, mas e o menos 3? Vamos lá, abre a calculadora. Tu tem que ser curioso, né? Tem que testar as coisas. Menos 3. Botei 0. Não botei 0. Que porcaria é essa calculadora? Que bota um 0 ali. Pedaço de lixo. Menos 3. Por que tem um 0 ali, cara? Tu tá de sacanagem comigo, calculadora? Pô, que... Tem que ser vida mesmo. 0 vezes... Puta merda, olha só, pensa num pedaço de lixo. Ai, mas é tu que não sabe usar. É tu que não sabe usar. Cara, a calculadora é uma ferramenta que tem que ser intuitiva. Intuitiva. Sabe o que é intuitivo? Isso que esse pedaço de lixo não é intuitivo. Aquela porcaria que tu compra no camelô por 20 reais, que é a imitação da Cássio, aquele pedaço de lixo é intuitivo. Por que eu tô dizendo isso? Porque eu tenho uma. E é extremamente intuitivo comparado com esse pedaço de lixo aqui. Ai, mas eles não podiam... Olha que... Foda-se. Foda-se. Foda-se com força. Foda-se, eu só queria fazer menos 3 elevado à quarta potência, cara. Foda-se. Vamos fazer o seguinte. Calculadora. Calculadora online. Pedaço de lixo. Vamos lá. Vamos ver se aqui eu ponho aqui, abro os parênteses do jeito que eu quero. Boto um menos 3 aqui. Viu? Do jeito que me agrada. Elevado à quarta potência. Não. Bela porcaria. Não exagera também. Isso. Aqui fora. Aqui do lado de fora. Ó, tá vendo? Elevado à quarta potência. Filha da... Limpa. Limpa, meu bem. Limpa. Limpa isso. Vamos lá. Abre parênteses. Ele abre os dois.
menos 3. Aí eu não quero fora da jossa da calculadora. Bota um igual. Menos 3 elevado à quarta potência. Menos 81, porque o filho de uma... a Cássio, cara, um pedaço de lixo de calculador de 15 reais. 15 reais. É mais intuitiva do que isso daqui. Ai, mas é que você não sabe usar, porque não sei o que, porque não sei... Olha aí, tu aperta uma vez, ó, ele já cria os dois parênteses, ó, pra encher o saco. Uma hora eu consigo, pô. Pera aí. Pedaço de lixo. Vem pra cá. E se eu escrever, abre parênteses e fecha. Menos 3. Pronto. Elevado à quarta potência. Se eu jogar assim, tu acha a resposta? Aí ele faz 81, tá vendo? Chegou nos 81. Muito bem. Chegamos nisso. Então estamos felizes com a resposta? Eu creio que sim. Ai, ai. Qual é a conclusão? Sempre que o expoente for par, aí a resposta vai ser positiva. Então, aqui é 81. 81, mas não 90. Não vamos começar desse jeito assim, né? Mantém a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. 2 elevado à quarta potência vai ser o quê? Que é a parte de baixo dela vai vir para cima, né? Então, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. Já foram 3 multiplicações aí. E 2 vezes 8, 16. Então, 16 dividido por 1. Mas para que esse 1? Por que não faz só vezes o 16? Porque é eu que estou resolvendo e eu não gosto de errar as coisas, eu tenho dificuldade, então eu escrevo tudo do jeito certinho. E aqui a gente vai ficar com 81 sobre 16. Então, quer dizer, 16 sobre 81 é 16 dividido por 81. O que vai dar isso daqui? Dá para simplificar? 16 dá por 2, dá por 3, não dá. 81 é 9, né? 3, 9, daria 27 de boas. 16 é um número par, não dá pra dividir por 3. A resposta é essa daqui mesmo. Não tem como simplificar mais que isso. Vamos ver. Vamos botar aí 16 dividido por 81. Torcer pra... Ah, o sinal negativo, ó, o Bocó já ia esquecendo, ó. Mas desta vez, antes da gente verificar a resposta, menos aqui, consequentemente, menos aqui. Tá vendo? Dessa vez eu quase errei, quase, viu? Mas aí no finalzinho que eu me lembrei. Sinal negativo, não podemos esquecer dele. Então, menos 16 sobre 81. Mais alguma coisa? Não, eu só quero ver que questão é essa. 27, então tem gabarito, sim. 27, 16 sobre 81. Cadê o sinal negativo? Será que eu ando... Ah, mas... Ai, cara, quando eu lembro é porque não precisa. Que imbecil, cara. Expoente... Eu acabei de falar, né? Expoente par, então esse sinal de menos vai-se embora. Não. Hoje é o dia. Um dia bom, né? Fala uma coisa, faz outra. É assim que funciona. Bom, agora eu entendo por que eu errava tantas coisas, né, cara? 28. Então tá. E só pra relembrar, é 16 sobre 81, exato. 16 é o que ficou. O que temos pra 28? Menos... de novo, é sempre... também, né? Fazer todas as questões. Quem foi o Bocó que teve a ideia de falar assim, né, vamos resolver tudo, né? Ainda bem que esse livro aqui tá acabando, né? Agora chega em funções, aí a gente termina o conteúdo de funções desse daqui, que provavelmente vai ser bem mais completo do que o livro que a gente tá resolvendo com base. E aí todo o resto do conteúdo é matemática, que de início tinha como objetivo realmente ser
recapitular todo a questão do ensino médio, só que um pouco mais rápido, né? Não ficar preso em 250 questões por capítulo, mas aí acabamos funções nesse livro aqui e eu nunca mais encosto nesse pedaço de lixo aqui e volto pro livro base, que sim é mais simples, sim é mais tranquilo, mas vai ser mais rápido de terminar também. Aqui lá eu vou fazer todas as questões, mas é que são menos questões. São questões mais para recordar das coisas do que para aprender necessariamente tudo e ver questões mais avançadas. Não, é só para te recordar todo o conteúdo. Então, um dia a gente chega naquele livro de novo. Um dia desses. Então, menos 1 sobre 9 elevado a menos 2. Vamos lá. Menos 1 dividido por 9 elevado a menos 2. Ai, ai. Questão de novo. Elevado aqui o expoente. Ó, isso aqui vai ficar o expoente par. Então, esse sinal de menos aqui não vai fazer diferença na resposta. Então, já podemos saber disso já de começo. Ou seja, a minha resposta final não pode ser um valor negativo. Não pode dar algo negativo, justamente por causa desse expoente par aqui. Então, o que nós temos aí? Eu vou reescrever isso como sendo menos 1 elevado a menos 2. Menos 2, exato, eu só estou reescrevendo. Né? Dividido por quem? Por 9 elevado a menos 2. Então, ficaria com essa cara. Assim, e aqui de novo, já começo cometendo erros, deixa claro que é tudo isso aqui dentro elevado a menos 2. Porque se eu não colocar esses parênteses aqui, esse sinal de menos, né? Isso aqui tá fora, ele não tá sendo elevado a menos 2. Então, já estaria errado aí, já no começo. A gente já sabe disso. E aí toma esse cuidado. Então aqui o que eu tenho? Seguindo a regra, eu tenho divisão de duas frações aí. Quais são essas frações? A primeira é esse menos 1 aí, que eu posso reescrever ele como sendo menos 1 é 1 dividido por menos 1 elevado ao quadrado. A importância de colocar os parênteses aqui. E a parte de baixo é 9 elevado a menos 2, que eu posso reescrever isso como sendo 1 dividido por 9 elevado ao quadrado. Bem simples, né? Então, quando a gente organizar, vai ficar mais agradável aos olhos. Ficou assim. Muito bem. Agora o que eu faço, meu bem? Bom, agora tu segue a regrinha. Mantém a primeira fração. Então, 1 dividido por quê? Menos 1 ao quadrado é 1. Né? Expoente par vai ser positivo ali o valor. Então, e multiplica pelo inverso da segunda. 9 elevado ao quadrado é 81. 9 vezes 9. Isso dividido por 1. E... ai, mas daqui tu já sabe que a resposta é 81. Pra que não vai? É porque eu tenho que fazer, né, meu bem? Eu não posso chegar e tratar isso aqui como se fosse um caderno meu que eu tô fazendo um rascunho. Eu tenho que apresentar todo passo a passo. Então aqui, de novo, tu vai ficar com 81 dividido por 1, no final das contas, dessas belas multiplicações aí que tu tem pra fazer difíceis, né? Pra fazer, e essa é a nossa resposta. Vamos copiar isso daqui. E vamos... opa, porcaria. Vamos colar aqui embaixo. E eu tenho apenas 81 como resposta. Mas eu não tô confiante nisso, ou melhor, eu não quero ser tão confiante a ponto de só sair resolvendo questões e nunca verificar com outra fonte, né, se as respostas que eu estou apresentando estão certas. Então, como eu não quero ser tão confiante assim, vamos verificar aqui para garantir, né? Ai, vamos lá. Eita, começando a esfriar agora, começando a ficar bom o inverno, cara. Eu vou ter que gravar os vídeos da madrugada por conta do barulho, né? Aí vai ser muito agradável.
Embora seja muito melhor gravar no frio do que no verão, né, quando eu comecei a gravar os vídeos para esse canal aqui. Que eram uns dias muito desgraçados de quente, cara. Uma coisa horrível do cara parar assim. Eu só com um ventiladorzinho pequeno ali tocando vento ali de longe para não pro microfone não captar, né, tanto assim o ruído. Então foi muito agradável o começo desse canal aqui, foi excelente, foi uma escolha maravilhosa minha começar a gravar no verão. Ah, mas tu tava gravando de madrugada também? A maioria sim. E tava tão quente assim, sim. Tava quente, igual uma desgraça. Então tá aí, minha resposta, 81. E é essa a resposta, meu bem. Essa é a resposta. 29 agora. O que nós temos na 29? Olha, essa daqui já mudou um pouco a situação. É menos 2 elevado a 2 dividido por 5 elevado a menos 3. Então, o menos está do lado de fora dos parênteses, que aqui é quanto mesmo? 2 quintos elevados a menos 3. Então a gente tem que tomar cuidado. Então a resposta vai ser algo negativo. O valor ali com o sinal negativo. Não tem o que fazer. O que não é bom nem ruim, né? Só uma observação aí. Que esse sinal de menos aqui não tem nada a ver com essa potência aqui. Então se é menos 2 quintos elevado a menos 3, tá? O que a gente vai fazer primeiro? Põe o sinal de menos aí, que ele tá aí. E vamos reescrever essas coisas. Vai ser 2 elevado a menos 3. Eu coloco assim, né? 2 elevado a menos 3 dividido por 5 elevado a menos 3. Fazemos isso. Fazeremos isso, não é mesmo? Fazeremos. Então ficou isso daí. Vamos para a próxima linha aqui e tentar escrever essas coisas. Aqui vai ser menos. Aí menos o quê? Parte de cima. Então isso aqui vai ser 1 dividido por 2 elevado ao cubo. E isso dividido. Será que eu preciso? Eu preciso, na verdade. Esse parênteses aqui tá perdido aí. Tem que ser assim, ó. Para indicar que essa é a fração de cima. Agora tá certo. E aqui dividido por quem? Por 1. Vou reescrever esse 5 elevado a menos 3 como sendo 1 dividido por 5 elevado ao cubo. Também. Bem mais simples. Então, peraí, vou botar um sinal de igual aqui na frente para ele não pular lá pro meio da tela, lá, me incomodar. Vamos organizar você. Foi, olha só. Sinal de menos. Vamos deixar aqui assim, para ficar com espaço, ficar claro que ele existe, não vamos esquecer da existência dele. Agora a gente reescreve essa divisão de duas frações de uma maneira equivalente, que vai ser como? Mantendo a primeira. E isso vai ser 1 dividido por quem? 2 ao cubo é 8, né? 2 vezes 2, 4, e 2 vezes 4, 8. Então é 8. 5 elevado ao cubo que vai ser o problema agora, que vai vir para a parte de cima da fração, né? A gente inverte a fração de baixo. Então, 5 ao quadrado é 25, né? 5 vezes 5. E 5 vezes 25 é 125. Até que não foi tão complicado. Dividido por 1, que é justamente o que estava em cima aqui nessa fração, foi para baixo. E temos isso. 1/8 vezes 125 dividido por 1. Tá, e daqui o que vai acontecer agora? Tem alguma simplificação que eu posso fazer? 125 e 8. Por 2, o 8 dá. O 125 já não. Número ímpar. Por 5 não tem como. Eu acho que vai ficar isso mesmo. Não tem mais o que simplificar aqui, então. Vamos copiar a pergunta e vamos apresentar a resposta para ela. Uma possível resposta, que seria
125 dividido por 8. Ah, miséria! E o menos aqui, hein? Você distraiu? Você perdeu no caminho? Ô, porcaria. Não, 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 não. Não te esquece que esse sinal de menos aí, ele tá aí. Agora ele é importante. Então é menos o oitavo vezes 125 dividido por 1. Vai dar menos 125 sobre 8. E essa questão tem gabarito, que é 29. Então a gente aproveita que tem gabarito. 29. Mas por quê? Por quê? Por que o imbecil programou isso aqui? O animal, pequeno pedaço de gente, que não dá nem pra dizer que seja gente. Qualquer coisinha, cara, tu aqui assim, ó, já olha a distância até a beirada ali, ó, a distância, ó, e aqui assim, se tu clicar, ele já vai pra outra página. Porque é uma inteligência impressionante, cara. Eu fico abalado só de olhar, né, o cara que programou isso daqui. 125 menos 125 sobre 8. Talvez eu seja a única pessoa que reclame desse tipo de coisa, que ninguém mais tenha tido esse problema, mas enfim. Pode ser, pode ser. Menos 125 sobre 8, beleza? 30. Pode que seja. O único miserável que não entende, né, cara? Tá. O cara vai envelhecendo, né? Essas coisas acontecem. Tá, menos 1/2. De novo, sinal de menos pra fora aqui, muito importante. Menos 1/2 elevado a menos 5. Isso vai ser igual a quanto? Não sei, não faço ideia. Vamos organizar. Muito bem, foi lá, ficou. Menos 1/2, menos 5. É isso que tá aqui, é isso que tá aí. Então, primeira coisa, reescrever, né? Não te esquece do sinal de menos, tá lá de fora aí. Isso aqui vai ficar, não sei se eu consigo só escrever 1 elevado a menos 5. Acho que dá pra deixar fora de parênteses. E 2 elevado a menos 5 também. Tá, essa é outra regra que a gente usa, né? Tu eleva eles isoladamente, né? Os valores aqui da tua fração aqui, tu eleva eles ao expoente isolado. Então fica assim, dá pra reescrever isso dessa forma aqui. Nem sei porque eu tô falando isso agora, né? Eu já venho usando essa regra há tanto tempo, né? Pois é, né mesmo? Então tá. Então o que eu vou ter aqui? Eu vou ter um menos alguma coisa. E que alguma coisa é essa? Vocês já sabem, duas frações. Quais frações vai ser? Vai ser 1 dividido por quem? Por 1 elevado à quinta potência. E aqui no outro lado, embaixo, vai ser 1 dividido por 2 elevado à quinta potência. Aí tu vai dizer assim, mas não é mais fácil tentar decorar uma regrinha, né? Que toda vez que tu tiver um expoente, né? Não sei, cara, eu não recomendo. Tá? Escreve desse jeito, mas tem um atalho para fazer mais rápido e tudo mais. Pois é, eu não gosto desses atalhos aí. Principalmente quando tu tá aprendendo a fazer uma coisa. Não são muito bons. Melhor tu aprender o caminho básico, porque assim, se tu lembra disso daqui, do básico, tá? Que é o jeito como a gente resolve. Se tu lembra de como resolver aqui, depois tu aprende o atalho, aí tudo bem. Porque aí se tu se engana ou tu te esquece, tu fica meio em dúvida, mas como é que era mesmo? Tinha uma manha, tinha um macete aí pra resolver essa parte mais rápido. Aí que tu fica em dúvida, tu ainda tem essa... Tu ainda sabe fazer, resolver a questão pelo caminho tradicional, que é o mais importante, né? Aí depois dá pra brincar com esses macetes, isso e aquilo, faz uma simplificação aqui, multiplica por não sei o que lá. Mas depois, não no começo. Então, menos o que? Mantém a primeira fração, 1 dividido por 1. Tu vai escrever, vou escrever, mantém a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda. 2 elevado à quinta potência. Vamos lá, calculadora. Dessa vez tu vai te prestar, né? 2 elevado à quinta. Não é imbecil, não. 32. Então vai ser
32 dividido por quem? Pela parte de cima dela, que tu inverteu, que é o 1. Ai, mas aí eu já vi a resposta. Eu não precisava fazer tudo isso. É tão simples. Pois é, né? Parabéns. Parabéns. No seu caderno, faça do jeito mais agradável para você, tá? Desde que tu esteja chegando. Desde que tu esteja. Ó, a gripezinha aí. Vem com força, hein? Desde que tu esteja chegando na resposta certa, cara, é o que importa. E seja fácil para ti, faz do jeito mais cômodo para ti. Isso aqui vai ser menos, ó, não esquece do menos aqui. Vai ser menos e 32 vezes 1, e aqui dividido por 1 vai ser 32 no, opa, 32 no final das contas. Essa é a nossa resposta. Em essa questão não tem gabarito. Pois é, não tem mesmo. Não tem. Então o que a gente faz? De psique, de psique, e torce para minha internet funcionar, né? Vamos lá. Vamos ver quanto é que ele acha aqui de resposta. Quanto que a gente espera que ele encontre? Menos 32. Ué? Bugou, ó. Agora foi. Miséria. Ele tá aí trabalhando, ó, tá com vontade de fazer as coisas. Olha, ele te mostra todo passo a passo. Olha que cara tranquilo, né? Justifica as coisas. Ai, mas tá em inglês isso daí. Claro, tá em inglês porque eu só joguei o resultado aqui e ele tá resolvendo agora. Se eu perguntar, se eu pedir pra ele traduzir pro português, ou se tu fizer um pedaço da pergunta em português, aqui ele vai te responder em português, não te preocupa. Então, mas no final das contas, a resposta é 32. É mesmo. Verificação, o valor, um meio elevado a menos 5 é 32. Tá certo. Tá certo o menino, né? Será que ele tá certo mesmo? Não sei. Menos 32, né? Agora não lembro se ele fez menos 32. Eu nem olhei o sinalzinho, mas é menos 32, cara. O sinal não é menos, né? Tem que ser, né? Eu espero que seja. É bom que seja. Então, 31 aqui. Vamos ver, tem mais alguma coisa? É porque pouco importa o que acontecer aqui dentro, ó. Pouco interessa o que vai sair dessa resposta aqui da potência. Não importa. Porque já o sinal de menos está aqui fora, ó. É menos 1 que está multiplicando o resultado dessa coisa aqui, ó. Então, aqui está ele, ó. Vai ser menos. E aí o resultado daquela coisa ali foi 32. Então tá aí. A gente tem quase 97% de certeza que está certa a resposta. Então, já é alguma coisa, né? Tá, aqui eu tenho 10ab elevado a zero. Bom, finalmente uma questão fácil de fazer. 10ab elevado a zero. Isso aqui dá quanto? Dá 1. Pronto, acabou. Deu spoiler, né? Qualquer número elevado a zero é 1. Por quê? Por quê? Por quê? Me diz por quê. Desde que não seja zero, né? O número não pode ser zero. Porque a gente pensa que um número elevado a zero, por exemplo, tem x elevado ao quadrado dividido por x elevado ao quadrado. O valor aí pode ser um 2. Vamos deixar um 2 elevado ao quadrado dividido por 2 elevado ao quadrado. Tá? Vamos usar um valor numérico mesmo. Então, o que acontece aqui? Acontece primeiro que eu vou ter que deixar isso aqui, né, na forma certinha aqui para ficar fácil de visualizar. Ô, bodega. Mas, sabe quando não colabora? Sabe quando diz assim, não, hoje eu não vou te ajudar. Hoje foda-se você. O que acontece? Que regra a gente tem para determinar quanto é que isso aqui vai dar? E tu vai dizer assim, bom, mas eu já sei que isso aqui é igual a 1. É 2 elevado ao quadrado é 4 e 4 dividido por 4 é 1. Tu já não precisa nem tá perdendo teu tempo. Pois é. Tu já sabe que isso aqui é igual a 1. Mas que regra que isso aqui cai? Bom, tu tem a base é a mesma aqui, a tua base é o 2, e infelizmente aqui o expoente também, a gente pode mudar isso para não se incomodar.
Então vamos colocar ao cubo, tá? Só para a base não ficar o mesmo valor do expoente. Mas de qualquer forma, 2 elevado ao cubo é 8 e 8 dividido por 8 é 1. Tu sabe disso. Mas isso cai numa regra, que é o seguinte. Se tu tem uma divisão e a base é a mesma, então tu copia a tua base e tu subtrai o valor dos expoentes. Então, essa mesma conta que tu sabe que dá 1, tu sabe que o valor ali é 1, tu pode olhar para ela assim. Mantém a base e subtrai os expoentes. Que expoente? Peraí. Eleva. Mas hoje é o dia, né? Eleva, eu disse, a quem? A 3 menos 3. Tu vai fazer o expoente da base, da parte de cima da divisa da fração, menos o expoente que está na base de baixo. Nesse caso aqui, o expoente é o mesmo, tá? Então, tu vai ter o que daqui? O que tu vai tirar desse pequeno pedacinho aqui? Vamos descobrir? Vamos descobrir. Tu vai ter 2 elevado a 3 menos 3. O que vai sair daí? Isso aí vai resultar em 2 elevado a 0. 3 menos 3 é 0. Muito que bem. Mas então, 2 elevado a 0. Bom, se 2 elevado ao cubo dividido por 2 elevado ao cubo é igual a 2 elevado a 0, e tu sabe que 2 elevado ao cubo dividido por 2 elevado ao cubo é igual a 1, logo 2 elevado a 0 também é igual a 1. Então, toda vez que tu vê um expoente, esse expoente 0 aqui em cima de um número, o que tu tem que pensar? Isso está simplificando uma divisão desse número por ele mesmo. Ou que tu pode reescrever o número, né, como sendo uma divisão. Tu pode reescrever o 2 elevado a 0 como sendo 2 dividido por 2, por exemplo. Que vai dar 1 também. Então é uma maneira bem tranquila de enxergar as coisas. Então aqui, o que tu está vendo aqui? 10 vezes AB elevado a 0. Então posso dizer que 10 vezes AB, eu posso olhar para isso como sendo 10AB dividido por 10AB, que é 1. Então, de um jeito ou de outro, tu não tem como esquecer dessa... Ou pelo menos eu estou tentando fazer com que tu não esqueça da regrinha, né? Qualquer número elevado a 0, desde que não seja o 0, por que não pode ser o 0? Porque se tivesse 0 elevado a 0, tu não tem como cair nessa parte aqui, ó, não tem como ir para esse raciocínio, porque não tem como tu fazer 0 dividido por 0. Então não faz sentido, esquece, tira fora, não tá definido para esse valor. Mas para qualquer outro valor, elevado a 0 é igual a 1. Por que igual a 1? Porque tu pode pensar que é o número dividido por ele mesmo, só está reescrevendo de outra forma. Então, temos aí a questão mais fácil de resolver de todas foi essa até agora. Só lembrar da regrinha. E tá aí, ó, 31 igual a 1 é a nossa resposta. Vamos para 32. Vamos dar trabalho pro DeepSeek lá corrigir as nossas coisas. Vamos para 32. O que nós temos aqui? Me diz que é outra elevado a 0. Que lindo. 13 vezes x elevado a 0. Nossa. Ai, que dificuldade fazer essa, né? Quanto será que vai dar? Ó, spoiler aí, ó. Quanto será que vai dar isso daí, pô? Vamos copiar essa e vamos ver se o DeepSeek faz pra nós. Cadeira até calma, cheio do céu, mas olha que bichinho estressado, cara. Vamos lá, meu bem. Faça, resolva, que essa é difícil. Tá? Aqui ele está apresentando a regra. Qualquer número elevado a 0, desde que esse número não seja 0, tá? Ele tem que ser diferente de 0. Vai dar 1. Então, 13x elevado a 0 é igual a 1. Muito bem, muito obrigado, ali, ó. Respondeu
perfeitamente. Vamos para 33. Não é a última dessa parte, eu acho que tem duas ainda. Nossa. Nossa, não, ele guardou as mais difíceis pro final. Tá, essa daqui até tem um pouco mais de dificuldade, porque tu tem que tomar. Não, essa daqui ela cobra um pouquinho de atenção, né? Porque aqui só tem o B elevado a zero. Não é todo o 10AB, não, é só o B elevado a zero. Então aqui tá de parabéns, pelo menos para um cara menos atento já erraria essa daqui. Ai, ai, tá. De novo, aqui, como é só essa parte, é só o B que está sendo elevado. Vamos olhar aqui, ó, só o B. Não tem nada a ver esse 10 e o A aqui que estão se multiplicando aqui. Não tem nada a ver com esse B. Então, o 10 e o A se mantém do jeito que ele está. Ele quer que a gente simplifique isso daqui, né? E B elevado a zero é 1. 10A vezes 1 continua sendo o próprio 10A. Então, essa é a nossa resposta. De novo, questões muito agradáveis de fazer. 33 ali, essas duas últimas estão excelentes, ó. 10A e a 34 não tem, porque é par, né? Não tem resposta para par. Então a gente já iria para outra página aqui das respostas. E vai lá, já caí direto na 35 aqui. Ai, mas tu vai ver a resposta. Cara, como tu viu até agora, saber a resposta não quer dizer nada, né? Tu precisa chegar nela. Então, vamos fazer a 34. Vamos ver o que nós temos aqui. 34 eu tenho 13x elevado a zero. Tá bom. 13x elevado a zero. Só o x aqui agora. Vamos só reescrever isso para que fique certinho. Tá aí. Então, o que eu vou ter aqui? O 13 não tem nada que ver com o x. Então, 13 vezes esse x elevado a zero é 1. 13 vezes 1 é 13. Precisamos verificar. Precisamos. Não só para a gente ter uma garantia de que a nossa resposta está certa, mas para ver se a inteligência artificial está trabalhando bem, né? A gente já vai fazendo os testes. É bom que a gente tenha uma noção de quais são as limitações dela. Pode ser que ela erre uma questãozinha boba dessas, que pra gente é uma questão bem básica, mas pra vai saber o que você passa na cabeça, na cabeça, um troço desse, não. Mas tá aqui, ó, 13 vezes 1 igual a 13. Tá aí a nossa resposta. Perfeito. Perfeito, perfeito. 35. Vamos para 35. Vamos voltar para cá. Tem mais alguma pergunta nessa página? Nope. Então temos aqui dos exercícios, ou para os exercícios 35 até 86, simplifique e escreva a resposta com expoente positivo apenas. E aí, se tu não lembra de como fazer alguns desses aqui, é só olhar os exemplos. Tá, então se aqui a gente vai ser uma repetição gigantesca das coisas que a gente já viu, então aqui a gente vai aplicar as outras regras, vai ser questões mais complexas um pouco. Falando em complexidade, vamos ver que hora é. 1h13. Não, tem tempo ainda já pra gente tocar mais uns 40 minutos aqui se divertindo. Então vamos se divertir um pouco. Y ao cubo vezes y elevado à quinta potência. Y elevado ao cubo vezes y à quinta, né? Aqui o que mais vai demorar não vai ser nem fazer a questão, vai ser escrever o enunciado dela, né? Escrever as coisas. Ai, vamos lá. Então tá aí. Qual a regra? Quando tu tem uma multiplicação, tu mantém a base, né? Multiplicação de... Aqui quando a base é a mesma, né? Então mantém a base e soma os expoentes. Então 5 mais 3 dá 8. Ai, mas tu viu a resposta lá no gabarito, por isso que tu sabe. Eu sei, às vezes fica meio chato eu falar isso, mas é que eu prevejo o futuro. Eu me incomodei tanto no canal antigo por conta desse tipo de coisa, assim, de alguns comentários, que
E agora eu já tô me prevenindo deles pra poder ofender as pessoas quando eles vierem, entende? Um dia eles virão, quem sabe. Então, mas é isso, tô aprendendo pra isso. Então, y elevado a 8. Ai, tu viu a 37 agora também. Ai. É, com certeza. Isso. Com certeza eu ia passar vergonha aqui, errando questões se é só olhar o gabarito ou pedir antes de gravar o vídeo, né, pro DeepSeek ou qualquer outro chat GPT ele fazer as questões pra mim. Então acho que eu ia passar vergonha se eu... Não, não, cara, não, não. Nem vamos começar essa conversa aí. Imagina, é só ter o roteiro prontinho ali, fazer umas 20 questões por dia, pedir pra ele resolver pra mim, eu só vinha aqui, ficava com a segunda tela aqui do lado olhando a resposta e só ia fazendo com vocês. Ai, nossa, olha como é difícil essa parte. O que será que a gente faz? Eu sabendo todo o passo a passo que eu ia ter que seguir, eu vinha assim, ah, não, mas agora a gente vai poder fazer isso e isso. Não, cara, não acontece desse jeito. Eu gosto de passar vergonha, eu preciso passar vergonha. Não adianta saber as respostas. X elevado a quarta vezes x elevado a oitava. Então, x elevado a quarta vezes x. É que nem eu falei, né? Hoje em dia tu não precisa nem saber nada de matemática, nem de física, e tu consegue criar um canal e falar sobre esse assunto. Mas não precisa saber nada mesmo, saber resolver as questões. Tu cria um canal e fala sobre. Qual o problema disso? É que se um dia tu precisar conversar com alguém, né, ao vivo, aí a coisa aperta, né? Aí o negócio fica bem difícil, né? E eu me preocupo com isso, né? O ao vivo depois, e não criar um canal falso assim, né? E ficar inventando que eu sei resolver, até porque se eu fosse fazer isso não ia ser conteúdo de ensino médio, tá? Ia ser um conteúdo de graduação, cálculo ali, física da graduação. Isso é bem interessante ter questões assim, resolver um livro inteiro comentando e tudo mais, mas não do ensino médio. Então não exagera aí, não exagera. X a quarta, x a oitava, isso aí. Então mantém a base, multiplicação, a base é a mesma, soma expoente. Então x elevado a 12, né? 4 mais 8 deve ser 12. Ai, mas tu não tá somando, tu não tá mostrando isso. Eu já fiz isso. Já fiz nos vídeos anteriores. Mostrei toda a soma, todo o passo a passo ali. Agora a gente só vai aplicar o que a gente já viu, né? Então a gente pode copiar isso daqui de novo. Vamos lá pro DeepSeek, lá vamos pedir para ele ajudar a gente, que é a questão par, né? Questão par. Aí toda vez abre o YouTube, porque é a coisa que eu mais uso. Daí eu prefiro, quando eu abro o navegador, eu não quero ter que ir. Ah, mas tu tem o atalho do YouTube aqui também. Pois é, eu tenho o atalho do YouTube aí também, porque eventualmente eu tô em outra página, vou para outras páginas ali e eu não deixo muitas abas abertas. Um costume que eu adquiri desde sempre, né, por ter computador muito fraco, sempre ter uns computador ruim. Se tu deixava 4, 5 abas abertas ao mesmo tempo, o computador dava tela azul e desligava. Aí eu peguei o costume de nunca deixar muitas abas abertas aqui. Aí eu constantemente estou tendo que voltar pro YouTube, daí tem um atalho aqui também. Mas é isso, tá? X elevado a 12ª potência, aqui ele mostra as somas. Eu lamento que a imagem esteja pequena, mas se eu der zoom aqui ele cria uma tela, fica bem tosco, né? Mas tá aí, ó. X elevado a quarta, x oitava, igual a x4 mais 8, né? Tu mantém a base e soma os expoentes. X elevado a 12, tá aí a tua resposta. Muito bom, o dia que esse miserável falar, rapaz, vai ter até casamento que vai acabar. Que muita gente tá aí só pela companhia, né, da outra. Não é nem por nada mais mesmo, é só pra ter alguém com quem conversar. Eu já não sofro desse problema, nunca fui muito de depender assim de querer ter alguém junto pra conversar e tudo mais, mas tem gente que precisa, né? Aí vai acabar, vai ter muito relacionamento que vai acabar, mas vai acabar com força, né? Quando tiver uma IA que consiga conversar assim normal com a pessoa escolhe a voz que ela vai ter, o rosto, tudo. Nossa, tu vai ver a quantidade de relacionamento indo embora. A IA que lembra de tudo que tu falou, então não é questão só de tu conversar sobre a vida, mas um projeto que tu tem, uma coisa que tu tá estudando, que tu fala, olha, eu vi em tal canal lá
eu assisti um pedaço do vídeo, eu gostei, mas daí talvez eu vá voltar. Ou tem interesse em alguns filmes e tal, e ela vai te recomendar, e ela vai lembrar das coisas que tu gosta, das coisas que tu falou. Vai ter tudo armazenado ali, os comentários que tu fez, de um estudo, de um livro que tu tava lendo, a página que tu parou. Entende? Não é só a questão assim da parte de conversar assim de relacionamento, mesmo sentimento. Não. É sobre tudo, sabe? Aí vai. Nossa, eu nem quero pensar nisso porque eu não sou muito partidário dos relacionamentos, mas enfim. Pra quem é, vai ser uma grande mudança. 13 elevado à oitava potência dividido por 13 elevado à sexta. Vamos fazer isso. 13 elevado à oitava. Eu não precisava ter botado entre parênteses, né? É o costume para coisas maiores, que não precisa para essas aqui. 13 elevado à oitava dividido por 13 elevado à sexta potência. Vamos ver. Tum, tum, tum. Silêncio é complicado, né? O silêncio no vídeo. Agora eu descobri, eu tava tendo problema que eu apertava espaço e ele não transformava tudo direto na fração, não ficava assim, né? Daí agora eu entendi que tu tem que apertar duas vezes, que daí ele aplica para os dois, tu aperta espaço e aperta de novo, e aí sim ele joga os dois na forma de fração. Muito legal, coisas que a gente vai aprendendo com as ferramentas. O dia que eu precisar, que eu puder só falar para ele mandar ele fazer e ele digitar para mim as coisas ali, vai ser excelente. Tá? 13 elevado à oitava, 13 elevado à sexta, muito bem. Então aqui, qual é que é a regra? Nesse caso, eu tenho uma divisão, que a gente já viu isso, né? Porque eu comentei aqui do número ser elevado a zero, que a gente cai nisso daqui, ó, né? Então a gente já viu qual é a regra aqui, quando tem a divisão. E a base é a mesma. Tu copia a base, tu sempre vai manter a base, tá? Então essa parte aqui é o básico. A base sempre você mantém, o que tá variando são os expoentes aí, as relações entre eles. Mas a base, sendo a mesma, ela fica na tua resposta de qualquer jeito. Então aqui qual é a regra? Tu faz o expoente, no caso aqui tu vai ter o da parte de cima da tua fração menos o expoente da parte de baixo. Então vai ser 8 menos 6, que vai dar 2. Então isso aqui é 13 ao quadrado, no final das contas, né? Faz o 8 aqui em cima, menos o 6, ficar com 13 elevado ao quadrado. E agora vamos para 38, mas antes de ir a gente vai olhar a resposta. Tá aí, 37, 13 elevado ao quadrado. Ou 169, tá bom. Não quem sou eu para discutir. Pera aí. 13 ao quadrado ou 169. Será mesmo? Será mesmo? Eu não confio muito. 13 elevado ao quadrado. Será que dá 169? Dá mesmo, olha aí. Tá, vamos seguir aqui. Os meus pés já estão congelados, cara. 5 elevado a sétima dividido por 5 elevado a 5 elevado a sétima potência dividido por 5 elevado ao cubo. Vamos lá, 5 elevado a sétima dividido por 5 ao cubo igual a quem? Aqui agora, quando eu for gerar escrever isso diferente, né, que eu não sei como chamar essas coisas, mas agora o que ele vai fazer é, se eu apertar espaço, eu vou precisar apertar só uma vez, eu acho. Vamos ver aqui. Não. Duas vezes. Mas ele fez. 5 a sétima dividido por 5 elevado ao cubo. E o que a gente faz aqui? De novo, mantém a base. Tu sempre vai manter a base. E não é 7, né, cara? É 5 a base, tá? Mantém a tua base e subtrai os expoentes. Então vai ficar o 7 menos o 3, que dá 4. E essa é a tua resposta, 5 elevado à quarta potência. Aí, ó, cadeirinha sofrendo. Como é que eu verifico isso? A gente vai lá no DeepSeek e joga ali pergunta com toda a calma do mundo. Quando o cara tenta não fazer barulho com a cadeira, daí sim que ela faz barulho.
Tá, só o que me falta. 5 a quarta agora que nós precisa. Vamos ver se sai. Nós precisa, Ó, ele te mostra a regra aqui, ó. A elevado a m dividido por a n, tá? Importantíssimo, importantíssimo. 625 não é essa resposta que eu queria. Tá aqui, ó, 5 elevado a quarta, tá? Essa resposta ali não tá das melhores. Aqui ele te mostra que tu faz subtração dos expoentes, ó. E é isso, 5 elevado a quarta. Muito bem. Mais um dia, mais um belo dia de vida. Vamos para 39. Um dia frio, mas um dia bom. Para quem tem uma casa, né? Quem não tem uma casa, daí já não é um dia tão agradável assim. É um dia realmente desagradável, cara. Então o que eu tenho na 39? Y elevado ao quadrado elevado à quarta potência, seria isso? Y elevado ao quadrado elevado à quarta, tudo isso elevado à quarta potência. Qual é a regra aqui? Neste caso, tu mantém a base de novo, né? Sempre mantém a base. E tu multiplica os expoentes, nesse caso aqui, né? Então, 2 vezes 4 dá 8. Então, igual a y elevado à oitava potência. Muito bem. E é isso, nossa resposta. Vamos verificar. Y elevado à oitava potência, tá certinho. Tem mais alguma coisa? Tem, eu não quero ver. 41, mas tá longe. Y oitava, Y. É difícil falar Y, né? 40, vamos lá. O que nós temos para 40? E de novo, uma questão parecida. Z elevado ao cubo elevado à quarta potência. Z elevado ao cubo elevado à quarta potência. Isso aqui é igual a quem? Isso é igual a alguma coisa. Essa coisa eu não faço a menor ideia do que seja, mas é alguma coisa. Tá? Então vai ser o que? Mantém a base sempre e multiplica os expoentes aqui. Então vai ser 3 vezes 4, que é 12. E é por aí. Tá aí, 12. Como é que você sabe? Não sei, eu não sei. Vamos ver se é. Ai, vamos lá. Agora a internet já não tá lá aquelas coisas. Nunca foi, né? Não é rápida essa internet, pelo menos ela permite que o cara envie uns vídeos aí de vez em quando. Mas tá aí, ó, x elevado a 12, fez 3 vezes 4, deu 12, muito bem. Questão 40, e não é, botou x, ou eu que vi mal, mas também posso ter olhado mal, né? 41, vamos ver que hora é. 1h28 da tarde, comecei a meio-dia, alguma coisa. Eu acho, meio-dia, um pouquinho menos, não sei. Tá, é uma boa quantidade, um bom horário. Eu tô até perdido, né? Não almocei. Pensando o que eu vou comer. Tá. E o galo vai cantando, né? Miserável, não tem o que fazer. 41, né? A gente tá 41, exato. 3x² vezes elevado à quarta. 3x ao quadrado elevado à quarta potência. Muito bem, muito bem, muito bom. É isso, tá, e aqui o que a gente faz? Bom, primeiro de tudo, é que tu não pode esquecer que o expoente aqui, esse 4, não se aplica só ao x elevado ao quadrado, ele se aplica também ao 3. O 3 também está elevado à quarta potência. Porque aqui tu tem uma multiplicação, né? Então, o 3 vai ser 3 elevado à quarta vezes x ao quadrado elevado à quarta potência. Então, 3 elevado à quarta a gente já viu que é 81. E vai ser 81 vezes, aí cai na regra lá, que é tu mantém a base e multiplica os expoentes. O que tu tem aqui? X
Aí tu tem 2 vezes 4 é 8, né? Então, x elevado à oitava potência. Para essa partezinha aqui, fica assim. Eu não sei se o coisa quer que a gente escreva aqui também 3 elevado à quarta, né? Porque esse 3 está elevado à primeira potência, né? Tem um 1 aqui em cima dele. Então, se tu fosse seguir a regra, tu faria 4 vezes 1, ficaria 3 elevado à quarta, x elevado à oitava. Eu acho que o 3 a gente faz as multiplicações e entrega o 81x oitava aí. Vamos ver. Meus achismos. Não, não faz. Ai, ai. Tá, então nos próximos eu deixo a porcaria da potência aqui, não faço a conta, tá? Ou 81x oitava. Eu vou deixar nos próximos nesse formato aqui. Pra não me incomodar. Eu não gosto de me incomodar. Eu gosto da paz e da tranquilidade. É só isso que me agrada na vida. Então, a gente. Ô, porcaria. Será que o OBS mostra o tempo de gravação? Só por curiosidade. Queria saber disso. Vamos ver se tem algum canto por aqui. Que tá gravando, mas que não mostra, não mostra. 1 hora e 42 minutos. Olha só. Uso da CPU 3%. Uso de 3%? Tá louco? Ah, mas o uso dele, né? Não, 5. Tá meio. Tá meio equivocado. CPU 3.5 e aqui tá indicando 5.5%. Mas... Se bem que o bom de ter um computador desse tipo aqui é o cara não precisar se preocupar com isso, né, cara? Ah, tem 32 GB de memória RAM. Ah, tem um programa que tá que nem a Steam aqui. A Steam tá consumindo 500 MB da memória RAM. Quase podia consumir 4 GB, que não faz diferença nenhuma agora, né? Quando eu tinha o meu antigo computadorzinho lá, e fazia toda a diferença, né? Qualquer consumo extra ali dos programas, tu já ficava preocupado, que nem a porcaria do Edge lá aqui. Esse daqui ele tá sempre consumindo, ele tá sempre trabalhando. Eu não sei o que a Microsoft fez, porque tem, se tu desativa isso daqui, tá? Tu vai falar assim, eu não tô usando esse navegador, eu não usava aquela outra porcaria do Explorer antes, e não uso esse lixo agora. E aí tu vai lá, teu computador tem pouca memória RAM, tu abre o gerenciador da tarefa e tu vê ele consumindo memória do teu computador. Tu fala assim, cara, mas o navegador tá fechado, por que esse pedaço de lixo tá consumindo memória do meu computador? Aí tu entende que tem algumas aplicações que fazem parte do Microsoft Edge, lá do navegador, que o Windows como um todo, pelo menos foi o que eu vi, se eu não me engano é isso, que ele utiliza para internet, para tua conexão de internet. Então, não é que o navegador está aberto, é que algumas funcionalidades que estão dentro do navegador também, ou que é chamado assim, que é considerado tudo junto, também são usadas pelo Windows para te poder se conectar na internet e fazer outras coisas. Então, o problema que eu vejo assim das pessoas não gostarem desse navegador aqui, do Edge lá, que eu usei e uso bastante, é que aparece isso aqui, ó, quando tu não tá com ele aberto, como se o navegador estivesse consumindo a tua memória, e não é o caso, não é que o navegador está consumindo, não é o problema ele, é que aplicações que o Windows mesmo está usando, que ele poderia ter renomeado isso com qualquer outro nome aqui, ó. Porque essas aplicações, internet runtime, sei lá o que, 2.0, eu sei que eu num computador, notebookzinho fraco meu, eu desativei, eu desinstalei isso daqui e deu problema com o Windows. Lógico, né? Óbvio, eu tô tirando a porcaria de um recurso que o computador usa ali essencial, né? Eu achava que o problema era que o navegador era o culpado, mas não é a questão. Uma parte do navegador, pelo que eu vi, uma parte do programa é utilizado para outras coisas pelo sistema. E aí, na minha opinião, o que o Windows devia fazer era, era separar isso. Ah, mas não tem, foi escrito, é tudo junto, é a mesma coisa, mas não mostra no navegador de tarefa como se o navegador no gerenciador, como se o navegador tivesse consumindo memória RAM. Mostra que um processo que está utilizando a internet, que faz conexão, está consumindo a memória, mas não que o navegador, porque daí as pessoas, além de não gostarem, de falar, nossa, mas é um lixo, não sei o que, aí já ficam com mais esse problema em cima do Edge lá. E qual que eu tô usando agora? Eu tô usando ele, né? É.
Eu tô usando por causa do bloqueador de anúncio do YouTube lá, que o Google não deixa mais utilizar. E assim, pro uso geral, cara, o navegador é o mesmo pedaço de lixo dos outros. Vou ser bem sincero, assim, o gasto de memória dele, jogo. Vamos deixar ele abrir o YouTube aqui só pra olhar. A gente já tá no final do vídeo, né? 40 questões ali. Ah, se a gente voltar pra cá. Claro que ele fica em modo de. Ele tenta economizar, né? Quando tu não tá diretamente mexendo nele. Mas esse consumo aqui de 600 e poucos megas é normal, cara. O Google é mais ou menos isso aí. Deixa eu ver aqui, vamos ver se eu tenho o Google. Vamos abrir o Google aqui pra nós ver. Ó, ele quer que eu defina como padrão. Vamos abrir o YouTube também. É que também já tá como padrão pra abrir o YouTube. Mas ele não me deixa usar os bloqueadores de propaganda, né? É, mas tu tá no YouTube e tu não quer usar bloqueador. Tu quer bloquear propaganda, tu tá indo contra tu mesmo, né? Os outros criadores de conteúdo, cara, eu não sei, cara, eu não. Não me faz essa pergunta, não complica a minha vida, tá? Calma, calma, não vem complicar a minha vida. Tá, olha só, o Google aí só abriu o YouTube, né? Nos dois. Olha só, o Google é 700 e poucos mega. O Edge lá, 500 e pouco. O consumo é realmente assim, é aquela coisa, desempenho, se for falar, mas os aplicativos, eu não sei, cara. A maioria das coisas que eu instalei no Edge funcionam no Google, funcionam nele, tudo certinho, do mesmo jeito, mesma porcaria. Mas o problema da Microsoft, na minha opinião, né, de quem não sabe do que está falando, é que é isso, é mostrar como se fosse o navegador que tu nem tá usando no computador, como se fosse ele que estivesse gastando os recursos, mas não é ele em si, não é como se o navegador, a parte que tu usa para navegar, para entrar no YouTube, porque não é ele que está roubando as coisas, como se fosse um programa a mais aberto, mas é uma funcionalidade que está servindo para outras coisas, é recurso do sistema como um todo, não é só da porcaria do navegador. Eles poderiam ter escondido isso, ter mostrado que essa memória está sendo gasta, mas que não é a porcaria do Edge lá que tá ocupando. Cadê? Deixa eu ver se tem um nome aqui. Pra essa porcaria aqui que também gasta ali. Ah, é web alguma coisa. Sei que é web algum tareco. Daí os caras, em vez de esconder, né? Não, os caras deixam lá como se o culpado disso. E os vídeos que eu assisti eram de pessoas que não entendiam de porcaria nenhuma e tem canais falando sobre isso lá, dizendo que o culpado era o navegador tinha que desinstalar, daí tu desinstala do jeito que o cara te recomendava fazer, por isso que eu tô dizendo que o cara não sabe de coisa nenhuma. Aí dava problema no Windows mesmo, aí tu começava a ter uns travamentos lindo, cara, ali de tu desativar funções que, bom, também a culpa é minha, né, eu não conheço as coisas e tu vai confiar num canal qualquer aí, num cara, e depois dá problema no sistema, então o meu conselho, assim, se tu tá tendo problemas com o computador, tá travando e tudo mais, esse consumo aqui de cento e poucos megas aqui é um problema pra ti, tá? Sabe, isso aqui tu precisa dessa quantidade que tu não poderia, não queria estar sendo visto, isso aqui como um negócio está sendo gasto. A minha recomendação é, compre outro computador. É só isso, é simples assim, tu resolve o teu problema comprando outro computador. 32 GB de RAM, no mínimo, tá? Mínimo. Sabe o que é mínimo? Não é nem uma questão para debate. É o mínimo que tu precisa. 32 GB de memória RAM, um processadorzinho, não importa da AMD, da Intel, mas pegam ali de pelo menos uns R$ 1.700, sabe? Para ser um processador decente, assim, no mínimo. Sabe o que é o mínimo, né? E é isso, daí tu não vai ter mais problema. Foi as coisas que eu fiz, né? Comprei dois pentes de 16 GB de memória RAM e tá aí. E ainda que eu comprei DDR4 ainda, ó, forçando. Não peguei DDR5 ainda pra ter um computador decente. Tá, falando muita besteira, mas a gente tá resolvendo questões aqui, né? Eu tô te recomendando pra te não se estressar. E nessa brincadeira a gente já perdeu horas aí de vida. Vamos resolver mais uma 42 aqui pra não ficar feio, né? A gente tem que resolver alguma coisa. E aí no próximo vídeo eu já começo com questões que tem o gabarito e tudo mais. Já começa naquele embalo, né? Então 41 tá aí. Isso aqui daria 3x elevado a quarta e x elevado a oitava potência. Que é o que eu vou fazer nessa daqui, ó. Por exemplo, essa eu não vou fazer o 2 elevado ao cubo. Não vou fazer a continha mesmo, né?
Então 42 eu tenho, e que não tem a resposta, né? Ai, coisa linda, ai, coisa bela. 42 é o que? 2 o que? 2y elevado à quinta. 2y elevado à quinta. Ah, mas olha que coisa bonita, ele não foi. Olha que fofo. Isso elevado ao cubo. Quinta cubo. Isso aqui é igual a quanto? Isso aqui eu não sei, né? Porque primeiro eu tenho que reescrever essa coisa. Vamos reescrever essa coisa. Foi. 2y à quinta. Isso aqui vai ser 2 elevado ao cubo, que multiplica y elevado a quanto? 3 vezes 5 é 15. Então, 15ª potência. Então tá aí a resposta. Ai, meu, isso aí é 8y elevado a 15ª. Não. Se o livro entregou ali como sendo... entregou assim, deixa eu ver. Vem pra cá. Eu já pulei completamente, ó. Ele entregou como 3 elevado à quarta vezes x elevado à oitava. Como a primeira opção, então eu também vou entregar desse jeito, que eu sou nojento. Isso aqui também pode ser 8 vezes y aqui, mas vou entregar desse jeito. Ué? Botei 42 duas vezes. Bom, cá você perde, né, nas conversas. Vamos lá, vamos copiar isso daqui. O que eu ia fazer? Verificar no Gemini, né? Verificar, né? Então, em resumo, esse navegador ele não é ruim, cara. Pro uso comum ali é a mesma coisa do Chrome, mesma grande porcaria, o consumo de memória um pouquinho menor, é verdade. O Google, o Chrome consome um pouquinho mais, mas assim, no geral, mesma coisa, cara. Tu vai usar pro consumo básico, é a mesma porcaria. E se o teu notebook já não aguenta, ou teu computador não aguenta, é um sinal de pobreza, infelizmente, né? Eu passei, sei lá, 10, 15 anos usando só uns coisas que tu podia abrir 2, 3 abas no navegador ali, ou o computador começava a travar. Eu já tive notebook que tu não podia abrir uma música enquanto tu tava com o navegador aberto, porque ele travava. E começava a travar violentamente. Então assim, eu convivi bastante desse tipo de coisa. E o que eu tenho pra te dizer é que é um retrato da pobreza, eu lamento, mas é só isso. Só te lembrando o quão pobre tu é, o quão ferrado financeiramente tu se encontra, né? Por isso tu tem que usar, mas se um dia sobrar um pouco de recurso, compra um computador melhor. No mínimo 32 GB de memória RAM, é o mínimo. Se tu vai comprar um computador, se tu vai montar um, é o mínimo. Ah, mas eu... Não importa. Não importa pro que tu queira. É para um negócio que é para durar 6, 7 anos sem tu se incomodar muito. Então, 32 GB de RAM, processador decente, 1500 assim é base para te começar a olhar um processador, tá? Um i5, um i7, eu acho que até se tu vai ir pro lado da Intel, é onde tu começaria, né? Um i7 ali, não precisa pegar um i9 também, né? Não vou exagerar. Mas o i7 ou AMD também tem muitos processadores bons, não te estressa, sempre tem, mas acima disso aí. Um processador baratinho, se tu quer um computador para durar 5, 6 anos aí, sem se incomodar, não vale a pena. Tá? Tendo dado as minhas dicas, eu tenho aqui como resposta 8 vezes y elevado a 15ª potência, que é a mesma, que esse 8 aí é a mesma coisa do que 2 elevado ao cubo, que eu vou deixar desse jeito aqui. Só de nojo, só de reinento. E com isso eu me despeço, né? A gente continua no próximo vídeo. Muito obrigado pela companhia e a gente se encontra por aí em qualquer canto da internet também, a gente pode se achar. Até mais.